Você sente que se você parar por um dia, o seu negócio simplesmente para também? Você já se perguntou alguma vez, por que será que tudo depende de mim? Ou por que parece que tudo depende de mim? Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas você consegue ter um tempo livre sem você se preocupar com o que está acontecendo na empresa? Um tempo de tranquilidade, que você, quando pensa na sua empresa, você está distante, quando você pensa na sua empresa, você sabe que está tudo bem, está tudo correndo bem, ou não, ou o sentimento é outro. Ou talvez você já esteja pensando assim, será que está valendo a pena tudo isso? Será que valeu a pena? Será que vale a pena tanto esforço, tanto cansaço, os resultados ainda parecerem tão distantes? Eu te pergunto quantas vezes você acorda já pensando nos problemas que você vai ter que resolver naquele dia. E pensando nos problemas assim, mas pensando com peso, não com aquela motivação, né? Ah, hoje eu vou fazer isso, fazer aquilo, não, mas isso é um peso para você. E aí, seja clientes reclamando, ou mesmo prazos, né? Prazos apertados, ou a equipe desmotivada. E no final, ainda parece que é você que tem que resolver, só você que tem que resolver, tudo volta, né? Cai nas suas costas. Isso é familiar para você? Você está se identificando com isso? Se você estiver se identificando, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Primeiro é que você não está sozinho, porque isso acontece com muitos empreendedores. É como se nós estivéssemos presos numa engrenagem que nunca para. E a gente fica ali tentando dar conta de tudo, rodando vários pratinhos, sem saber por onde começar para sair desse ciclo vicioso, né? É um ciclo vicioso. O que eu quero te mostrar hoje, e eu vou te mostrar, é por que isso acontece, mas mais importante que isso, eu quero te mostrar como que você pode começar a mudar essa realidade. Primeiro, entender que realmente essa é uma realidade de muitos empreendedores. Não é só você que está passando por isso, eu já passei por isso, e como você, outros empreendedores nesse momento estão presos nesse caos do dia a dia. E tentando fazer o quê? Tentando manter tudo funcionando, mas mesmo assim sentindo que o negócio aprisiona, sabe? Você às vezes estava buscando uma liberdade no seu empreendimento, mas você se sente preso. Às vezes o caos é tão grande que você nem se lembra mais do que você esperava ter quando sonhou em empreender, né? Eu mesma sempre sonhei em ter meu próprio negócio, para ter a minha liberdade, para viver o meu propósito, né? E eu estou fazendo isso hoje. É tão maravilhoso quando você inicia um projeto assim, né? Você vê os primeiros resultados, é muito bom. Outras pessoas acabam por iniciar um empreendimento não porque planejaram isso, né? E conseguiram fazer acontecer, mas às vezes por necessidade, porque aquela história do plano B que virou plano A, às vezes é isso. Ou às vezes não tinha nem plano B nem plano A e foi uma necessidade forte mesmo que fez a pessoa ver como o único caminho. Não importa muito qual o motivo, se foi plano B, se não, se você planejou ou não. O fato é que o seu empreendimento pode ter virado um grande problema para você e pode estar te afastando da liberdade de tudo que você sonhou quando começou tudo. E vou te dizer também qual é o problema. O maior problema. A gente nem percebe que está preso até que você já está esgotado, ou sem energia, sem direção, ou os resultados estão muito ruins, ou você já está até sem dinheiro, com contas absurdas, perdendo o controle de tudo. O caos na gestão de um negócio, ele não começa de uma hora para outra. E esse caos também, a gente às vezes quer procurar, mas quem que é a culpa disso? Por que que aconteceu isso? Quando a gente para pensar, né? Por que que está acontecendo isso? O caos não é culpa do mercado, não é culpa da economia, não é culpa da equipe, não é. A verdade é que esse caos na gestão do negócio, ele geralmente começa em você. Infelizmente, é essa a verdade, começa em você mesmo. Eu falo isso sem julgamentos, porque eu sei como é fácil cair nessa armadilha, né? O caos, ele é resultado de pequenos problemas que vão se acumulando ao longo do tempo. Esse caos na gestão do seu negócio, do seu empreendimento, é como uma pequena manchinha ali no teto da casa, assim. No começo parece algo insignificante, você percebe que está ali, mas vai ignorando, pensando que não é nada sério. E aí ela vai crescendo, ela aparece, com o tempo ela vai aparecendo um pouco maior, ela vira uma goteira, de repente, né? E vai aumentando, aumentando, quando você vê já tem infiltrações,
e aí começam a aparecer as infiltrações, você começa a ver as infiltrações, e antes que você possa fazer alguma coisa, você já percebe que todo aquele teto ali está comprometido, certo? No mundo dos negócios, o caos é mais ou menos assim que ele se forma também. Ele funciona mais ou menos desse jeito. Ele não aparece de repente, porque ele vai sendo o acúmulo de pequenos problemas. Eles foram sendo deixados de lado ou foram tratados superficialmente. Um problema aqui você resolve superficialmente, não vai lá na raiz e não vê o que que é, o que que gerou, o que se pode gerar de novo, entendeu? Então os problemas, eu vou até dar alguns exemplos assim. Um erro, um errinho aqui, outro errinho ali, um cliente insatisfeito, que não recebeu a atenção, né, adequada. Aí você pensa, ah, é só mais um cliente, amanhã eu compenso com outro. Só que o problema, ele vai crescendo. De repente você percebe que já a sua reputação, ela já está sendo prejudicada. Hoje em dia, a gente sabe como é difícil, né, recuperar a reputação e a gente não sabe nem o alcance disso. Recuperar essa reputação pode ser muito complexo. Hoje a gente já sabe que, às vezes, com tecnologia, né, com as avaliações aí na internet, rede social, tudo isso pode espalhar, né, uma reputação ruim muito rapidamente, muito facilmente também. Isso, recuperar pode ser muito complicado. Um outro problema, além dos erros, né, que a gente vai deixando, é a falta de organização. Sem uma organização, você se torna realmente escravo das suas demandas do dia a dia. Você vai acabar gastando sua energia com coisas que não geram resultado a longo prazo. No final, você sente que trabalhou o dia todo, mas você não avançou nenhum passo. Você só ali gastou a sua energia, pôs o seu tempo em coisas que você não vê resultado depois. Você, não avancei, eu só fiz rodar de novo, né? Eu quero começar com algo muito básico. Muitas pessoas ignoram isso, a falta de organização. Às vezes se diz assim, ah, aqui as coisas são assim mesmo, mas cuidado, não confunda, porque a organização é o básico de um negócio. Precisa ter uma organização mínima ali. Quando você não tem clareza das prioridades do seu negócio, é como se você estivesse dirigindo à noite sem faróis. A organização, ela trata também da prioridade que você vai dar para as coisas. Tudo que parece urgente, aí tudo é urgente. Aí você corre para resolver o que está na sua frente, sem um plano claro para onde você está indo. Imagine que você tem uma loja física. Vamos a um exemplo assim mais concreto. Tem uma loja física, ou mesmo pode ser um e-commerce também. Aí todos os dias você vai lá, uma loja física, né? Você vai lá, abre a loja. Aí você atende os clientes, você responde mensagem, você resolve os problemas, mas você nunca para analisar algumas coisas simples, como quais produtos vendem mais. No final do dia você está tão cansado que você não está mais olhando assim, quais produtos venderam mais, qual é o horário de pico de vendas, qual é o lucro real que está ficando no final do mês. Sem essas respostas, você às vezes está apenas reagindo, você nunca está planejando, você está respondendo às coisas imediatas, mas você não está tirando um tempo para planejar o seu negócio, né? Para planejar o próximo passo de maneira estratégica. Se eu te perguntasse agora, qual é a sua prioridade mesmo, a única, a mais importante no seu negócio, você saberia me responder? E se você tiver isso, né, agora na sua mente, você tem um planejamento para alcançar essa prioridade número 1? Muitos empreendedores acham que estão ocupados porque eles trabalham 12, 14 horas por dia e realmente estão ocupados, mas estar ocupado não significa que está organizado ou que está sendo produtivo ou que está indo na direção certa. Quando você não tem essa organização muito clara, tudo vai virando prioridade. Quando tudo é prioridade, então a gente sabe que na verdade nada é prioridade. É por isso que você sente que corre, mas não chega a lugar nenhum, porque falta prioridade, falta essa organização básica. E o caos nasce dessa falta de direção. É como se realmente você estivesse dirigindo no escuro, sem saber qual que é o caminho certo para se chegar a um destino. Uma vez eu conversei com um empresário que tinha uma loja de roupas. E ele disse, né, que passava mais de 12 horas por dia resolvendo os problemas ali da loja. Mas no final do mês, mal sobrava dinheiro para ele reinvestir no negócio. Ele não estava conseguindo repor estoque.
ele estava sem um fluxo de caixa. E trabalhando, a loja vendia, mas a loja, ele não conseguia olhar, organizar isso. E ele não tinha o fluxo de caixa no final do mês. As contas estavam todas bagunçadas, o orçamento doméstico misturado, sabe essas coisas? Quando nós analisamos juntos, nós percebemos que uma boa parte do tempo ele gastava resolvendo aquelas tarefas operacionais, que elas poderiam ser delegadas facilmente, ou elas poderiam estar organizadas em algum sistema básico assim, de planejamento. Essa situação mostrou que ele precisava realmente de uma organização. Os problemas eles vão se acumulando. Quando você percebe, o volume de problema é tão grande, que tudo parece que está ali fora de controle. E aí surge essa sensação que eu não consigo mais resolver sozinho. Esse é uma das consequências até desse caos, né? Quando você olha, você já não consegue mais resolver sozinho. Esse sentimento, primeiro você fica com esse sentimento de que passou o dia todo ocupado e no final não conseguiu fazer o que realmente importava, que vai refletindo que você tem uma falta de organização e você entra nesse ciclo, onde o urgente sempre vence o importante. Isso cria um negócio que é reativo. E aí você apaga incêndios, você só apaga incêndios, você não está prevenindo que eles aconteçam. Outro ponto importantíssimo de um negócio, muito importante, é um pilar de sustentação do seu negócio: processos. Hoje, você improvisa uma solução aqui porque não deu tempo de planejar. Amanhã, você improvisa outra situação porque não deu tempo de planejar. Em poucos meses, o improviso ele vira uma regra dentro do seu negócio. E tudo começa a depender de decisões rápidas e sem base estratégica. Você vai trabalhando no improviso. Pode ser viciante esse negócio. E também vira também uma bola de neve, porque você acaba justificando que não tem tempo, ou que as demandas são muito variadas. Mas o que na verdade está ocorrendo é que você não está conseguindo estruturar processos no seu negócio. É um problema muito grave. Olha só, se você precisa se ausentar, imagina se você precisa sair, uma emergência, ou mesmo planejado, você não consegue nem se planejar para se afastar. Imagina que você precisa sair e cada vez mais as pessoas são dependentes de você. Só que elas são muito dependentes, então você não consegue sair. Por que elas são dependentes? Porque não há uma clareza nos processos. Você se tornou escravo do seu negócio, porque só você pode dar uma decisão, só você pode direcionar. Os processos, eles precisam ser replicáveis, também ter uma certa flexibilidade para adaptação. Só que a flexibilidade, ela não pode ser a justificativa para não haver os processos claros e eficientes. Quantas vezes a sua equipe te procura para perguntar coisas básicas? Como que eu faço isso? Ou qual o próximo passo? Coisas que eles já deveriam estar fazendo sozinhos, né? Deveriam já ter essa autonomia. Se isso acontece com frequência, é porque não há um processo claro para guiar o trabalho. Isso não só consome o seu tempo, mas também desmotiva as pessoas, porque ninguém gosta de trabalhar assim, no escuro, com essa dependência, travado, né? As pessoas ficam ali sem conseguir avançar, sem autonomia. Isso não é bom, né? Nem para você, nem para as pessoas, para a sua equipe, não é bom para o seu negócio. Se eu te pedisse para listar os processos do seu negócio, agora sim, você conseguiria listar, falar quais são eles? Talvez você consiga, né? Porque é o seu negócio, está tudo na sua cabeça. Mas a sua equipe, ela conseguiria? Ela conhece esses processos? E se a resposta for não, ou eu não tenho muita certeza, esse pode ser o gargalo que está impedindo você de crescer. A falta de processos claros e eficientes, ou processos mal definidos, coloca o seu negócio refém da sorte. Sem processo claro, cada dia é uma batalha para você descobrir como resolver os problemas que vão aparecer. E o pior, isso vai roubar a sua energia e a sua paz de espírito. E se você acha que processos são só para grandes empresas, você está enganado. Na verdade, quanto menor o negócio, mais importante eles são. As grandes empresas, elas estruturam processos, às vezes em fluxogramas assim, complexos, detalhados, gigantes, que às vezes são difíceis de seguir até. Você pode adaptar esses conceitos para o seu negócio. Porque os processos, eles são como um manual de instruções do seu negócio. Você pode fazer exatamente o que as pessoas precisam ali. Sem eles, você vai estar reinventando a roda todos os dias.
E com um processo claro, definido, todo mundo conhecendo, você ganha um tempo. É um tempo precioso que você poderia estar investindo em novos negócios, em expansão, em crescimento, em escala. Você poderia estar pensando no marketing, mas você não, está perdendo no operacional. Porque você mesmo tem que fazer aquela rotina, porque o processo não está claro e você não consegue passar para outra pessoa fazer. Ou aquela pessoa ter certeza que está fazendo. Empreendedor, gestão não é coisa de grandes empresas somente. Gestão é para você, sim. Há, sim, um tempo e uma energia dedicado a isso nas grandes empresas, que é necessário para você também. Você precisa adaptar os conceitos que essas grandes empresas usam para definir estratégia, processo, metas. Claro que num mundo muito mais macro, mas você pode e deve adaptar para aplicar no seu negócio de grande porte. É isso que nós temos feito com pequenos negócios, nós temos feito isso. Tem funcionado muito bem. Isso, na verdade, é o que sustenta um negócio de outro que está dado à falência ali, sobrevivendo, na UTI, sabe? Na falência de órgãos ali. Você já se pegou respondendo as mesmas perguntas várias vezes para sua equipe? Eles estão ali, todos os dias fazem a mesma coisa, mas sempre vão te perguntar, vão te solicitar. Isso é um sinal para você. É um sinal que não há clareza, que o processo não está, que você não consegue se ausentar. Se isso está acontecendo com frequência, é porque o seu negócio não tem esses processos claros. E cada dia vai continuar sendo uma improvisação. Isso vai consumir seu tempo, vai consumir a energia da sua equipe. Isso vai refletir nos seus resultados, vai refletir no seu caixa. Vai refletir daqui um ano, se você gostaria de estar num lugar, num patamar do seu negócio, você não vai estar. Você vai estar onde você está hoje, porque você não está planejando esse futuro. Vou te perguntar de novo. Se você precisasse se afastar por 30 dias, a sua equipe saberia o que fazer? Ou ela ficaria perdida, ou ia ficar te ligando, ou ia ficar, né? Ou ia, o seu negócio, você não tem nem coragem de pensar nisso. Então, se a resposta para você é não poderia se afastar, você precisa de processos urgentemente. Quando não há processos, o seu negócio vira essa confusão. As pessoas não vão saber o que fazer. Você vai ser chamado para resolver tudo o tempo todo. Vai ficar tudo lento, ineficiente. Eu vou te dizer, uma vez que você experimenta a liberdade de gerir sua empresa, seu negócio de maneira eficiente, é muito frustrante ver ele naufragando. E você ter que abandonar tudo e voltar para um passado, talvez CLT, não sei qual que era a sua realidade antes, aquelas coisas que você não queria que acontecesse, né? Quando você desejou abrir o seu negócio, eu tenho certeza que você não estava pensando na maravilha de fazer a gestão dele, de olhar para o processo, de olhar para a parte final. Não era isso, eu sei que não era, porque o empreendedor, ele é apaixonado pela técnica do seu empreendimento. Ele é apaixonado pelo negócio ali, ele é apaixonado pela técnica mesmo. Mas o que vai sustentar o seu negócio é você se tornar um empresário, é você se tornar uma pessoa que entende da gestão do seu business ali. E aí, para isso, você precisa realmente se afastar um pouquinho da técnica em si. Você vai precisar ter aquele olhar macro, olhar da floresta, né? Aquela coisa toda que a gente fala, desenvolver o seu mercado, desenvolver network, desenvolver estratégia, isso tudo é gestão. Enquanto as pessoas estão lá operacionalizando tudo, você está olhando para essas outras áreas aqui, que é você que pensa no seu negócio, no crescimento do seu negócio. Mais do que a técnica, você vai sentir prazer nisso também, você vai gostar de fazer isso também. Empreendedor, a sua profissão passa a ser gestão. Você precisa mudar isso na sua mentalidade. E como que você muda isso? A primeira coisa que você pode começar a fazer na prática é documentar as tarefas mais importantes do seu negócio. Não precisa ser algo complicado, complexo. Pode ser uma lista simples de etapas para cada processo. Uma lista. Por exemplo, como atender o cliente, faz uma listinha. Como fazer um pedido de fornecedor, escreve lá uma lista. Como organizar o caixa no final do dia, escreve uma lista. Isso vai economizar tempo, vai reduzir erros, vai dar autonomia para a sua equipe. Você vai escrever, vai chamar, fala assim, fulana, vou fazer assim, assim, assim. Pega a sugestão das pessoas, a gente pode conversar sobre isso mais detalhadamente. Mas a ideia, a princípio, é você começar a tirar do subjetivo e passar para um papel, né? Começar a relacionar isso. Em relação às finanças, pode ocorrer a mesma coisa. No começo,
você não dá muita atenção ao controle financeiro, porque você quer ver a coisa rodando, né? Aí você começa a fechar o caixa, você não fecha direitinho o caixa ali, não fecha corretamente. Ou não avalia o gasto, um gasto maior que você vai fazer, o impacto disso no médio, curto, médio, longo prazo. Você pode estar até não separando os orçamentos pessoais com o orçamento do seu negócio, o seu doméstico, né, o orçamento de sua casa. E você pode, inclusive, não gostar de lidar com números. Eu já vi muito empreendedor que não gosta de lidar com números, que não gosta de olhar para essa gestão do negócio. Sendo que, na verdade, esse pilar das finanças deveria ser o seu mais apreciado todos os dias ali, você olhar com cuidado e poder estar tomando decisões. Outro ponto, delegação. Delegação de tarefas. Aqui vem algo que a gente nem gosta de admitir. Você acha que só você sabe fazer as coisas direito, não é verdade? Eu entendo, porque eu já passei por isso. Mas a verdade é que essa dificuldade de confiar em outras pessoas e delegar tarefas cria um bloqueio no crescimento do seu negócio. Se tudo depender de você, isso é insustentável. Delegar é um ponto que é quase um tabu entre os empreendedores. A gente realmente não quer fazer, não quer delegar, porque, de novo, a gente é apaixonado pela técnica do que a gente faz. A gente resolveu empreender porque a gente acredita que o mundo precisa daquilo que a gente faz só do nosso jeito, né? E a gente acredita de verdade, ninguém faz melhor do que eu. Eu entendo esse sentimento, porque abrir mão de uma tarefa que você gosta muito de fazer é difícil, dá medo, porque parece que você está perdendo o controle. Mas sabe o que realmente acontece? Quando você centraliza tudo, você não está controlando nada, você está sufocando o seu negócio. A verdade é que esse crescimento, ele só acontece quando você aprende a confiar na sua equipe. E você vai ensinar as pessoas a assumirem as responsabilidades, a pensarem como você pensa. Você vai delegar, e delegar não é abandonar, é multiplicar o seu impacto. Você pode passar para um outro nível, nível de aprovação, por exemplo. E aí você continua tendo gestão, mas uma parte mais operacional, ela está delegada. Uma vez eu vi um empresário que ele passava 4 horas por semana organizando a agenda de reuniões da empresa. 4 horas. E aí, ele finalmente conseguiu contratar alguém para cuidar disso. Essa pessoa assumiu outras responsabilidades, assumiu a agenda de todos, mais outras responsabilidades, e ele ganhou no mínimo essas 4 horas para focar na estratégia. E o impacto disso foi enorme no faturamento dele. Isso é muito comum entre os empreendedores, a dificuldade de delegar. A justificativa mais comum que a gente usa é aquela de que, mas ninguém faz tão bem quanto eu. Eu entendo, porque o seu negócio é como se fosse o seu bebê, a sua criação, né? E é difícil confiar em outra pessoa para cuidar dele. Mas deixa eu te contar uma coisa. O que realmente impede o crescimento, seu crescimento, não é a falta de tempo, não é a sua resistência, não é a falta de tempo, na verdade. É a sua resistência em deixar outras pessoas assumirem as responsabilidades. É isso que está empacando ali o seu negócio, está travando o seu negócio. Uma vez eu conheci o dono de uma pequena cafeteria. Ele fazia tudo. Ele gerenciava a equipe, ele atendia no caixa, ele criava o cardápio, ele fazia até as compras no mercado. E quando eu perguntei por que ele não delegava, ele disse por quê. Olha só, vê se faz sentido para você. Ele falou assim, é porque é mais rápido eu fazer do que ensinar alguém. Só que quando ele fazia o trabalho de um atendente ou do caixa, ele não tinha tempo para pensar em como atrair mais clientes ou melhorar a lucratividade. Porque isso tudo, essa falta de organização, essa falta de delegação, por que isso tudo leva ao caos? Porque quando você tenta fazer tudo sozinho, quando você tenta fazer tudo sozinho, você se torna, então, o gargalo do seu negócio. Se nada acontecer sem a sua aprovação, o sistema está insustentável, está falido. O negócio vai ficar preso em você. E qualquer falha da sua parte pode paralisar tudo. E aí você pode estar se perguntando agora, tá bom, tá bem, mas então, ok, essa é a realidade, mas como eu mudo isso? Então, primeira coisa,
Entendendo que delegar não é abandonar o controle, é criar um sistema onde as tarefas fluem sem depender de você, você pode delegar e passar para o nível de aprovação, por exemplo. Eu fiz isso, achei ótimo, foi muito bom. Você pode começar também identificando quais as tarefas que não precisam ser com você, que podem ser facilmente delegadas. E você pode treinar alguém, acompanha de perto no início. Aos poucos você vai liberando espaço na sua agenda para você focar no que realmente importa. Você vai se surpreender com a capacidade das pessoas de fazerem até melhor do que você. Até agora, nós falamos de problemas de organização, de processo, delegação, pontos críticos de uma gestão em caos. Mas eu quero te falar agora por que isso acontece. Há uma falta de tempo para você olhar o todo. Muitas vezes o empreendedor ele está tão preso nesse operacional que ele não para avaliar esses pequenos problemas. Isso acontece porque você não está olhando para o seu negócio. Você está fazendo, mas não está olhando, não está fazendo gestão. Há também uma subestimação do impacto desses problemas. Às vezes esses pequenos problemas são vistos como irrelevantes, mas na verdade eles não são. A ideia de que amanhã eu resolvo pode se tornar um hábito. E aí o amanhã, amanhã eu resolvo, e as coisas estão caminhando para baixo. Muitas vezes o caos, ele reflete questões maiores como a falta de planejamento ou de processo, que são difíceis de admitir. É difícil admitir que só a técnica não é suficiente. O que nós fazemos sempre vai nos trazer consequências. E sabe quais são as consequências do caos na gestão? Se você ainda não está convencido de que o caos está te prejudicando, eu vou te mostrar agora 3 consequências diretas. E talvez você já esteja enfrentando, mas não percebeu o impacto total ainda. Você trabalha mais e ganha menos. Sem clareza, sem organização, o seu esforço não se traduz em resultados reais. Você sente que está sempre ocupado, mas quando olha para o financeiro no final do mês, você se pergunta, para onde foi o dinheiro? Então você está trabalhando e não está tendo resultado. Sem organização e processo, o esforço que você coloca no seu negócio não gera resultado proporcional. Essa é uma grande consequência para o seu negócio. Afinal, você quer você tem um negócio, um empreendimento para te gerar lucro. É como encher um balde furado. Você trabalha, mas o dinheiro escorre pelos furos do balde ali. O pior, você começa a acreditar que precisa trabalhar mais ainda para compensar. E aí você já pode estar trabalhando 12, vai passar para 14, vai passar para 16 horas, e você trabalhando mais e mais e mais. Só que você está trabalhando mais e, na verdade, você precisa trabalhar de forma mais inteligente. Incêndios, você está ali o tempo todo apagando incêndios, é outra consequência. Se todo dia aparece um problema novo, você resolve, antes mesmo de esperar já surge outro, e antes mesmo de você pensar já surge outro, essa sensação de que o trabalho nunca termina é um dos maiores sinais de que a gestão está fora de controle. Consequência, trabalhar mais, sensação de apagar incêndio. Esse caos vira essa rotina de que tudo é urgente. E você reagindo, esgotado. Como também o seu crescimento do seu negócio está sendo prejudicado. Está impedindo o crescimento do seu negócio. Você corre para resolver problemas, você não previne os problemas. E você pode, olha que consequência gravíssima, perder o prazer de empreender. Sabe aquele sonho que te levou a abrir esse negócio? Começa a virar um pesadelo. Aquela paixão que você tinha quando você começou, tudo que você imaginou que ia conquistar, aquela paixão que você tinha pelo que você faz, vai sendo consumida pelo cansaço, pela sobrecarga, pela falta de resultados concretos. E eu acho que essa, na verdade, é a consequência mais triste, né? É esse sonho se tornar frustração. É você começar a se perguntar se valeu a pena, se fez a escolha certa, bater um certo arrependimento. Ou eu já vi também situações do empreendedor tá se aproximando de um burnout e nem perceber. Todo aquele cansaço, aquele estresse está levando, na verdade, para um burnout, ele não percebe. E aí, forçadamente, ele vai ser obrigado a se afastar
de um negócio que não funciona. Mais do que isso, é reflexo nas outras áreas da vida. Se a gente for falar dos relacionamentos, saúde, bem-estar, na vida como um todo, né? Essas consequências, elas são originadas de um negócio que não está bem gerido. Todo empreendedor, ele é um valente, é corajoso, ele não aceita a derrota, ele é resiliente. Mas isso, por outro lado, pode fazer com que ele resista a enxergar o momento de mudar, ou as pequenas coisas que ele precisa fazer para mudar. E às vezes são pequenas coisas mesmo. Se você está se sentindo assim, eu quero que você saiba que existe uma solução. O caos, ele não precisa ser o destino do seu negócio. Essa organização de processos, essa organização do negócio, a organização básica, ter os processos mais claros, ter uma estratégia de delegação, tudo isso pode transformar o seu negócio em algo eficiente, organizado, principalmente que funcione, mesmo quando você não está lá. E eu quero te dizer que agora que você entendeu por que o caos acontece e como ele te prejudica, quero que você saiba que esse não precisa ser o seu destino. O caos não é inevitável. Existe um caminho para sair dele e transformar o seu negócio em algo eficiente, de verdade. A primeira mudança que precisa ocorrer é você reconhecer o problema. Quando você reconhece que há uma situação, que há algo que precisa melhorar, você já está indo em direção à solução. O reconhecimento, às vezes a gente não tem essa clareza, né, do que tem ali, o que eu preciso reconhecer afinal. Tá bem, a gente falou de processo, a gente falou de organização, a gente falou de delegação, mas como que eu identifico isso, né? Você não precisa de um sistema caro, você precisa apenas conseguir ter ferramentas que te mostrem como está a sua gestão. E esse é o início da transformação. É um passo simples, poderoso, reconhecer que o problema existe e o que você precisa fazer para mudar. Isso já vai te colocar na frente de muitos empreendedores que insistem em negar, às vezes, essa realidade, né? Primeiro, você precisa mudar a forma como você enxerga os problemas que você tem. Eles são, na verdade, indicadores de algo que você pode mudar. Não trate esses pequenos sinais como algo normal ou passageiro. Encare cada situação como uma oportunidade de identificar a causa e melhorar. Segundo, crie momentos para revisar o que está funcionando, o que não está. Um pequeno ajuste hoje pode evitar um grande problema gigante no futuro. Às vezes são coisas pontuais, você pode mudar já. E por fim, entenda que o caos, ele só se acumula quando você deixa de agir. É como uma casa, né? A casa, se você não devolve as coisas no seu devido lugar, quando você olha, está tudo fora do lugar. É mais ou menos isso. E negligência na gestão não é apenas falta de ação, é também não priorizar aquilo que pode transformar o seu negócio. Não seja negligente com o seu negócio. E se você começar a perceber os problemas pequenos e enfrentá-los de frente, você vai evitar que eles cresçam e se tornem, em algum momento, incontroláveis. Afinal, né, o caos na gestão não é o seu destino final. Ele é resultado das decisões que, felizmente, você pode começar a corrigir hoje mesmo. Muitos empreendedores estão tão focados em sobreviver hoje que esquecem de construir algo para o futuro. E o empreendedorismo, empreender um negócio, ele é um motor hoje no mundo, né? Para as pessoas que têm essa vontade de fazer um negócio dar certo, ela influencia o meio que ela vive, ela influencia o mercado que ela está atuando. Você tem como beneficiar outras pessoas, aquelas que usam seu serviço, a sua família, o crescimento do seu negócio, ele vai impactar na sua sociedade. E você precisa de estratégias para isso. Ele pode crescer, seu negócio pode crescer, você precisa começar a pensar no longo prazo. Processos, por exemplo, tem coisas que podem ser automatizadas, você pode criar estratégias para fidelizar clientes, você pode construir um negócio que funcione sem depender exclusivamente do seu esforço diário. Nos próximos conteúdos, eu vou te mostrar como sair desse ciclo vicioso, criar um negócio que não só sustente o seu sonho,
mas que também te traga mais liberdade, que te traga mais clareza, te traga mais resultados. E não se preocupe, você não precisa saber tudo de gestão para começar a fazer essa transformação. Você não vai precisar tirar um MBA, você não vai precisar de uma formação extensa, nada disso. Eu vou te guiar nesse caminho passo a passo, porque empreendedor, você está preso no caos não por culpa do mercado, ou da economia, ou da concorrência que está te travando, não é nada disso. É você. Então, sendo você o verdadeiro problema dentro do seu negócio, você pode mudar. Você pode estar nas tuas mãos fazer essa transformação. E eu quero te mostrar exatamente como organizar tudo isso e como criar esses processos simples, como enxergar, né? Primeiramente, assim, é como você realmente vê os pontos que você precisa pôr esforço. Você não vai fazer tudo de uma vez, você vai identificar um que gera maior impacto e vai começar por esse. Empreender realmente não precisa, você não precisa ser um escravo do seu empreendimento, nada disso. Você pode ter sim um negócio que funciona para você, que te traga resultados reais e que te permita viver a vida que você sonhou, e não o contrário. E eu vou te ajudar a chegar lá. Empreender não precisa ser sofrimento de verdade. Então eu te convido a seguir comigo nessa jornada de transformação e nós vamos juntos sair desse caos e construir um negócio de excelência.